Minha saudação ao povo de Deus, boa noite. Saúdo-vos com a paz de Jesus. Pois é, pessoal, estamos gratos a Deus aí por esses equipamentos novos, não é? Como vocês estão vendo, esse telão aqui com mais nitidez. Você que está em casa, estão acompanhando aí? Comunica para a gente aí se vocês estão vendo com mais clareza, não é? Se está melhor a transmissão. Eu vi pela tela ali que está maravilha, hein? Não é, Rogério? É um capricho isso aí, né? É fruto, irmãos, das bênçãos que Deus tem amparado a igreja por meio de vocês, né? O investimento financeiro, somando o piso, esse piso novo aí que a gente está desfrutando e esses equipamentos que a gente está pagando, quase 120 mil reais aí de investimento. Então, vamos continuar sustentando a obra de Deus, os nossos missionários. Então, Deus tem sido muito bondoso conosco através da fidelidade do povo. Amém? Pois é, pessoal, a gente está dando sequência ao livro de Tiago, cada semana um bloco, né, homeopático, aprendendo mais sobre a fé e também sobre a fé verdadeira. Nós temos sido desafiados aqui, porque o livro de Tiago não tem papa na língua, chama a nossa atenção a respeito do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele leva-nos à ação. Não é um cristianismo só de blá, blá, blá. Não é só um cristianismo de fala, de discurso bonito. Até porque o nosso Deus, ele não ficou discursando, ele não ficou num púlpito do céu, contemplando e falando eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus não nos amou de maneira contemplativa, passiva, apenas falando. Ele nos amou se entregando. Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que veio. É um amor que o mobilizou, a ação. Jesus se entregou por nós na cruz. Isso é amor. Deus não precisa provar absolutamente nada para nós. Ele já provou. Ué, como assim? Olha para a cruz. Romanos capítulo 5 fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato, olha só, fato histórico, de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós pecadores. Éramos inimigos e Ele nos amou. Voltando para Tiago, ele fica questionando a gente. Não sei se você já sentiu um santo incômodo, não é? Você é crente mesmo? Então pratique a palavra. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Você é crente mesmo? Então refreia a sua língua. Então cuida com o que você fala. Põe um freio aqui, se um cavalo é controlado pelo freio, cuidado com o que você fala. Que Provérbios fala que aquele que muito abre a boca comete muitos pecados. E tem até um outro versículo que fala assim... esqueci, gente. Esqueci. Provérbios 12, 3, que eu não vou lembrar agora. O que eu estava falando mesmo, gente? Sim, lembrei agora. Se você fala que você é um crente de verdade, seja sábio. Isso é o que a gente vai falar hoje. Até porque, na semana passada, o Bruno esteve aqui e ele falou sobre o cuidado com a língua, o cuidado com a boca. Bom, todo mundo... Quantos estavam aqui semana passada? A grande maioria, né? Que ouviu a pregação ou de manhã ou à noite do Bruno. Então a gente deduz, obviamente, que o povo de Deus reclamou menos essa semana, que o povo de Deus queixou menos, que as mulheres controlaram mais a boca e os maridos estão mais aliviados, para a glória de Deus. Não é verdade? Que a gente reclamou menos e tudo mais. Todo mundo bem na fita?
Só que não, que Deus tenha misericórdia de nós, porque acho que um dia, 2, 3 depois, a gente esquece tanta coisa que a gente aprende, não é? Ainda bem que esse mecanismo que Deus criou, da gente retornar, ouvir as verdades novamente, vai trabalhando, lapidando, nos educando, nos moldando, e a gente vai aprendendo mais e mais e mais e mais. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre a sabedoria verdadeira e a sabedoria falsa. E se você é um crente de verdade, a Bíblia nos convoca para a gente viver buscando a sabedoria verdadeira. Se alguém quiser ler a Bíblia, a gente está em Tiago 3, no capítulo 13 até o 18. Agora, se você está com dificuldade para ler a sua Bíblia ou o seu aplicativo, nós temos também aí, aqui na tela, é para a gente não ficar muito preguiçoso. Então, a gente pede para abrir a Bíblia se você tem dificuldade e a gente não ficar só confiando na tecnologia, né? Não está assim. Olha que pergunta sensacional. Está aqui em Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tem uma outra tradução que fala quem é sábio e entendido, ou quem é sábio e inteligente. Boa pergunta. No contexto de Tiago, capítulo 3, o versículo 1, ele fala, olha, irmãos, muitos de vocês não sejam mestres. Por que a gente não deve ser mestre? Ele fala, no capítulo 3, 1, porque receberemos mais duro juízo. Não é que ele está desencorajando as pessoas de serem estudiosas. Não é isso. Mas a questão, aqui está falando para a igreja, tá, gente? Mestres, homens que conheciam bem a palavra de Deus, judeus roxo assim, raiz, que conhecia a palavra. E ele está falando aqui, olha, você se acha sábio, você se acha o cara entendido, porque havia um perigo das pessoas estarem disputando, comparando umas com as outras, disputando cargos na igreja. Algumas pessoas se achando melhores do que as outras, se achando o mestre. E querendo se promover. Será que isso acontece na igreja? Porque tem gente que gosta de... Então, às vezes acontece, né? Tem gente que gosta de... Quem é que sabe mais? Quem é o cara? Quem é o PhD? Quem é o mestre? Quem é o doutor? Quem é o sabichão? Tem muito disso, gente. No meio evangélico, os medalhões, né, os grandões, que gostam de serem aplaudidos pelos homens, que gostam que as pessoas os sigam, que gostam de falar e as pessoas babarem de admiração por essas pessoas. Então, aqui, ele está perguntando, novamente aqui, essa pergunta aqui, quem de vocês é sábio e tem entendimento? Dá uma parada assim para você falar. Quem realmente é sábio e quem é realmente entendido? Qual é a resposta? Prove. Prove. Prove como? Prática, né? Tiago é um livro prático que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Não precisa nem explicar uma resposta dessa, né? Quem é o sábio? É essa pessoa aqui, ó, que pelo procedimento dele, mediante obras praticadas, é uma pessoa humilde, sábio. Vamos aprofundar um pouquinho o conceito de sabedoria da Bíblia, para a gente entender melhor? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque tem a pessoa culta, e a pessoa, ao mesmo tempo que ela é culta, tem muito conhecimento, tem muita profundidade no conhecimento, mas pode ser uma pessoa tola. Ela pode ter 3, 4, 5 faculdades, pode ser uma pessoa assim top, muito ouvida pela mídia, e está cheio dessas pessoas assim, influenciadores, modeladores da opinião, da moda, dos costumes, em vários aspectos. Mas o fato de uma pessoa ter um profundo conhecimento numa área específica, sendo até um competente profissional, não significa que ela é sábia. Quer ver um exemplo?
esse presidente da Caixa Econômica Federal, que na última semana cobriu-se. Olha, o que você espera de um CEO, de um executivo do primeiro escalão, do top, né, o diretor da Caixa Econômica Federal, e descobriram a bagunça que esse homem fazia nos bastidores, com assédio sexual, oprimindo funcionários, fazendo joguinhos políticos para promover as pessoas que seguiam a cartilha dele. E ficou provado, foi uma decepção, né, o diretor da Caixa Econômica Federal chegar nesse ponto aí. Então tem muita gente que tem uma certa competência, mas em algum momento vai jogar fora, por causa da tolice. Quem se lembra do Arthur Duval, que deputado, muito promissor, inclusive, estava aí, top, deputado, foi lá para a Ucrânia, e depois ele mandou um áudio falando das moças que estavam sofrendo na guerra, e ele falando como se fosse um Zé-Galinha, um aproveitador de mulheres, um interesseiro, até falando para um amigo dele que queria voltar lá para aproveitar das moças. Ele mandou esse áudio, né, tá aí na mídia de modo geral. Quando ele desceu aqui no aeroporto, a reputação dele já estava no lixo. Teve que entregar, renunciar à disputa ao governo de São Paulo. E era um grande candidato, gente, ao governo de São Paulo. E foi exonerado do seu mandato de deputado por causa de fala de 2 minutos, de loucura, de descuido. Olha como a Bíblia fala para a gente tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa vida. E ter sabedoria na fala. Então, falta de sabedoria, tolice. Então, gente, agora eu preciso dar uma explicação aqui breve antes de prosseguir. Quando a gente está falando de sabedoria, existe uma sabedoria popular, uma sabedoria até cultural, de pessoas que são experientes na vida. Pessoas que, mediante a observação, mediante a sofrimento, se tornaram sábias. Nem todo idoso é sábio, mas muitas pessoas de cabelos brancos têm uma sabedoria. Até um dos amigos do Jó pergunta assim, porventura a sabedoria não está na multidão de cabelos brancos? Acho que eu estou devendo aí, né? Não tem uma multidão aqui, não vou ser tão sábio se eu olhar desse ângulo. Há personagens na história que a gente admira, grandes pensadores. Eu tenho uma enciclopédia em 3 volumes, são chamados os homens notáveis da história. E lá tem biografias desde de Platão, Aristóteles, Sócrates, Gandhi. Lá tem Dalai Lama, Mandela. São grandes vultos que tiveram, né, uma sabedoria, deixaram um legado aí de ditados, Confúcio, ditados assim, que ajudam a humanidade em vários assuntos. Ainda assim, é uma sabedoria, porque Deus, ao nos dotar de imagem e semelhança dele, é natural que muitos homens sejam criativos, inteligentes, sábios, que desenvolvam a tecnologia, as ciências e todas as ciências, porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Mas ainda assim é uma sabedoria geral. O que a Bíblia se propõe para nós é a gente ir além até mesmo dos mais sábios homens dos séculos anteriores e dos séculos atuais. O que a gente está vendo aqui é que Deus deseja elevar a nossa compreensão da vida além das aparências. Além do que a gente vê. Porque aí entra a fé, a sabedoria, Deus descortinando a vida para a gente entender melhor, tanto nossa natureza, liderar o nosso próprio eu,
compreender os seres humanos, de modo geral, e compreender também o próprio Deus. Então, essa sabedoria, ela é muito superior, tanto à sabedoria dos homens mais sábios, e o salmista, no Salmo 119, ele chega a falar: eu tenho mais entendimento do que meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Então, esse nível de sabedoria é chamada de sabedoria bíblica, porque é uma sabedoria milenar. Porque a sabedoria humana, por melhor que ela seja, é uma sabedoria da razão. Enquanto que a sabedoria divina é uma sabedoria da revelação. Deus nos revelou mistérios, verdades, que nós não encontramos em nenhum livro de autoajuda, em nenhum livro de positivismo, em nenhum livro de psicologia. A palavra de Deus é extremamente superior. Então, de um modo geral, a sabedoria humana está deteriorada pela queda. Apesar de ter coisas boas também. Mas a gente vai ver um aspecto muito feio da sabedoria humana já já. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a sabedoria bíblica. Eu acho que eu coloquei aqui. Olha que lindo isso aqui. A arte de viver na perspectiva da palavra de Deus é encarnar Cristo em nosso viver diário. Cristo é a nossa sabedoria, porque 1 Coríntios 1,30 fala que Cristo se tornou nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção, nossa santificação. E Colossenses 2,3 vai falar que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. A gente não tem ideia do tesouro que significa Jesus. É por isso que a Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, os tesouros do mundo inteiro e perder, perder a sua alma. Ah, meus irmãos, se a gente tivesse ideia do que a gente tem em Cristo, nós viveríamos muito mais gratos, muito mais contentes, com muito mais coragem. Olha, é como se a gente tivesse a sabedoria, a Bíblia coloca que Jesus é a sabedoria. A gente está falando aqui de uma palavra, e ao mesmo tempo estamos falando de Cristo. Fica difícil até a gente separar a sabedoria de Jesus. Eu te encorajo a ler Provérbios capítulo 8 e capítulo 9, porque quando você está lendo Provérbios capítulo 8 e capítulo 9, que ele fala que a sabedoria estava no início com Deus, tudo foi feito por meio dela, e ela se alegrava com as coisas que Deus estava criando, e ela participava da criação. E está chamando, ela clama nas ruas, ela grita nas avenidas, ela grita nas esquinas: homens, venham até mim. Aí você fala: mas é a sabedoria ou é Cristo que está falando aqui? Porque, como a gente viu, o Novo Testamento traduz essa sabedoria como o próprio Cristo. Então, a sabedoria bíblica é viver a vida encarnacional. É Jesus encarnado dentro de nós. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. E naturalmente recebem esse presente, que é esse tesouro, chamado Jesus. Uma boa pergunta que eu falei de manhã, tem um livro antigo chamado Em Seus Passos. O que faria Jesus? Uma boa pergunta para a gente fazer que nos ajuda a ficar perto da sabedoria no sentido de tomar decisões. Se Jesus estivesse nos meus sapatos, no meu tênis, o que ele faria? Compraria essa casa? Como é que Jesus cuidaria da minha esposa? Como é que Jesus cuidaria do meu marido? Como é que Jesus teria essa conversa com meu filho? Como é que Jesus planejaria
esses planos que eu tenho aqui? Devo mudar de São Paulo? Não devo mudar de São Paulo? Aquela moça que eu estou orando por ela, aquele rapaz que eu estou orando, se Jesus estivesse no meu lugar, ele namoraria aquela moça? Olha como a coisa pega, não é? Porque às vezes a gente comete loucura aí. A paixão cega, né? E a sabedoria, ela dá lucidez para nós. Então a gente precisa demais dessa sabedoria que vem de Deus. Então, queridos, a gente já viu aquele texto, voltando para ele, né? Demonstre o seu procedimento mediante as obras praticadas com humildade que vem da sabedoria. Sem dúvida, é um comportamento admirável. É ou não é? Até porque esse texto, ele nos remete a Mateus 11, 28, que Jesus falou assim: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e Jesus é humilde de coração. Então, ser sábio é ser parecido com Jesus Cristo. Essa eleva a nossa compreensão da vida. Agora a gente vai avançar para entender mais a diferença da sabedoria dos homens e da sabedoria de Deus. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, que em algumas Bíblias é traduzido por partidarismo faccioso. Tem alguém com essa tradução aqui? Partidarismo faccioso, que é traduzido aqui por ambição egoísta. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então, a sabedoria bíblica tem a ver com a prática de um comportamento e de uma humildade. Atitudes se revelam no procedimento. O contrário dessas atitudes é inveja amarga e ambição egoísta. Inveja amarga e ambição egoísta. Então, aqui está falando do perigo de uma inveja que carrega ressentimento. Porque a palavra inveja já é negativa. É ou não é? Mas a inveja amarga tem a ver com aquela pessoa que ela não só não aceita o que a pessoa tem, ela não aceita, ela cobiça e fica descontente com o que ela tem. Inveja amarga, ambição egoísta. Ela quer se promover e fica triste quando os outros são promovidos. Os discípulos de Jesus são uma amostra da humanidade ali. Eles estavam disputando quem é mais. Até a mãe de dois deles entrou no meio. Oh, Jesus, deixa um dos meus filhos ficar do lado direito, o outro ficar do lado esquerdo, quando o senhor chegar lá, começar a reinar em Jerusalém. Aí, os outros 10 ficaram com raiva, porque eles também queriam o primeiro lugar. Então, essa ambição egoísta tem a ver com esse sentido da pessoa querer se promover através de meios injustos. E foi lido aqui recentemente o texto de Filipenses 2, para a gente ter o mesmo sentimento que Jesus teve, que mesmo sendo Deus, ele abriu mão da divindade, se humilhou, desceu, e lá em Filipenses fala para a gente seguir esse exemplo de Jesus, e Paulo fala que Timóteo e Epafrodito não pensavam só nos interesses deles, mas nos interesses dos outros. Então, queridos, avançando aqui no nosso texto, a gente vai ver a diferença na origem da sabedoria da terra e da sabedoria do céu. O versículo 15 vai dizer: esse tipo de sabedoria que a gente leu no versículo anterior, que tem ambição egoísta e inveja amarga, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pessoal, se a gente parar aqui nesse versículo, o bicho pega, hein? Sabedoria está entre aspas. É terrena porque tem a ver com o mundo pós-queda, que está distante do Criador. Terrena. Coisas dessa vida, o sistema dos homens, a promoção do ego.
Filipenses capítulo 3 fala que há um tipo de pessoa que só pensa nas coisas terrenas. E ele fala, não coloca seu coração nas coisas terrenas, mas na nossa pátria celeste. Seja uma pessoa desapegada, não cria raiz aqui. Não foca aqui. Olha para a eternidade. Terrena tem a ver com transitório, temporal. Então, eterno é superior do que isso. Animal, né? Animal, que é do homem natural. 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural, não convertido, não transformado, não regenerado, não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Aliás, eu estou lembrando agora de um texto de 1 Coríntios que fala que a sabedoria humana, a mensagem da cruz, se não me falha a memória, é 1 Coríntios 1,18, que fala a mensagem da cruz é loucura para as pessoas que perecem, mas para nós que somos salvos, é sabedoria de Deus. E no capítulo 1, versículo 20, fala que essa sabedoria humana não significa nada para Deus, porque Ele confunde os sábios. Os mais sábios, Deus os confunde. Voltando aqui para a nossa comparação, vamos voltar aqui para nosso texto. Não vem do céu, mas é terrena, não é, e é demoníaca. Gente, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando nos livros de história da humanidade. Tanta sabedoria dos homens, tantas guerras, tantas disputas, tantas brigas. Sabedoria dos homens. Coisa que Jesus falou assim para Pedro, né? Pedro que aprendeu com Jesus, daqui a pouco está falando bobagem. Com a sabedoria humana, falando para Jesus, deixa disso, mestre. O Senhor é bonzinho. Não fica falando de crucificação, não. Para com isso. Deixa disso. O Senhor é muito negativo, hein, Jesus? Falando que vai morrer, vai para Jerusalém, vai ser crucificado. O Senhor está muito negativo, Jesus. Para com isso, fica com a gente aqui, deixa disso. Aí Jesus fala para ele, para trás, Satanás. Você só cogita das coisas dos homens. Tem muitos conselhos das pessoas disfarçado de iluminação, mas é sabedoria humana fabricada nos quintos dos infernos. Desculpa a expressão. Eu estava na Bienal com a Sandra, essa semana agora. Nós fomos lá na terça-feira? Terça-feira. Que maravilha, Bienal. Gente do céu. A gente estava com saudade, porque com a pandemia não tinha mais Bienal. Aí estava lá. E eu gosto de folhear livros e ver capas e ver. E aquele movimento. Eu, o Henrique e a Sandra. Nós três lá. Chegamos lá cedo. E o tempo vai passando, a gente já tomou lanche por lá, e vai passando o tempo, e a gente para lá e para cá, vai dando uma canseira, de tanto ver capa de livro, de tanto ver. Eu já não tenho mais 20 anos, meu amigo Edson. Até na hora que a gente sentou para tomar o lanche, eu falei, graças a Deus. Gente, mas teve uma hora que eu estava lá, aí eu olhei uma editora que estava assim de gente. E fila para entrar na editora. E aquele movimento intenso. Aí eu falei assim, o bicho está pegando ali, eu vou lá ver o que é. Aí eu falei, Sandra, você fica nessa aí, que a gente estava vendo lá até alguns livros que a gente gosta, né, tal. Quando eu entrei lá e tentei entrar, porque eu não ia nem pegar a fila, mas eu queria ver a literatura, meus irmãos. Aí eu vi os cartazes lá. Pensa nas literaturas místicas, satânicas, coisa de vampiro, coisa esotérica, de magia. E as adolescentes, mocinhas, rapazes, pegava de 3, 4 livros assim, ó, esperando a fila. Alguns livros tinham na capa 2 rapazes, 2 moças, muitos, assim, dessa literatura que está agora multiplicando bastante, né? A literatura para o público LGBTQIA+. E, fora isso, a quantidade que a gente viu
de rapazes de mãos dadas com rapazes e moças de mãos dadas e às vezes trocando carícias. A quantidade. Sabe quando você fala assim, o que está acontecendo com o mundo? Porque são cenas, né, que agora tá vindo com uma força total. Aí a gente para pensar que tem livro cristão que custa R$ 80, dessa grossura, de teologia. E aqueles livros mais grossos por 15, por 20, por R$ 30. E, obviamente, a produção dos livros evangélicos em pequena quantidade aumenta o custo. A produção daqueles livros em grande quantidade baixa o custo. Estão entendendo? Mas a disseminação de uma nova configuração de relacionamentos, isso está num volume assustador. Então, é para a gente exercitar a sabedoria que vem de Deus, porque tem muita coisa nesse mundo que está vindo como um rolo compressor sobre nós. Daqui a pouco eu vou estar com vergonha de chegar num ambiente e alguém perguntar, você está casado há quanto tempo? Aí eu vou falar, eu estou casado, agora eu vou fazer em dezembro 29 anos, a pessoa vai olhar para mim e vai falar, você é trouxa. Você fica com uma mulher só 29 anos, você está atrasado. Você é pré-histórico. Daqui a pouco a gente vai ter vergonha de assumir nossa sexo. Já perguntam para minhas filhas, as crianças perguntam para minha filha, você tem namorado ou namorada? Gente, então isso está ficando de uma maneira tão natural e a gente está assimilando esse estilo de sabedoria que se instala enquanto nós nos recuamos com algo que Deus trouxe para nós, e nós simplesmente vamos aceitando, vamos assimilando. Eu não estou dizendo aqui para a gente ser preconceituoso, o Tiago combate o preconceito. Não estou dizendo que a gente não tem que amar as pessoas que pensam diferente da gente, até porque a sabedoria humana, ela é ambiciosa e ela quer prevalecer sobre o nosso discurso. Ela quer impor sobre nós e não aceita nem dialogar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que amar o diferente, criar pontes de aproximação para com ele, porque Jesus era amigo, né, de todas as pessoas, para ministrar para elas. Mas essa é uma outra história. Eu nem sei porque eu vim parar aqui. Onde é que eu estava mesmo, gente? Vamos voltar aqui para o nosso texto. A diferença nas características, né? A sabedoria celestial é espiritual e é humilde. A outra é terrena, demoníaca e tem inveja e egoísmo. Olha isso aqui que interessante. A terrena, ela tem a ver com os nossos inimigos, né? Os 3 inimigos do crente. A terrena tem a ver com o mundo. A demoníaca, o diabo, que é o inimigo do cristão. E a inveja e egoísmo tem a ver com a carne. Você vê? Você vê que a estratégia de Satanás não mudou? Continua a isca sendo oferecida para nós, para que a gente aceite um estilo de vida diferente do que Deus nos deu. É como se ele estivesse dando para nós um fruto, falando para você, Eva, falando para você, Adão, isso aqui é melhor do que o que Deus te dá. Prova desse fruto. É melhor. Prova desse fruto. Olha, o que eu tenho para te dar é um amor que vai além do sexo. O que eu tenho para te dar é um amor superior a ser simplesmente homem e ser simplesmente mulher. É o amor. E quando há amor, não há corpos. É só você amar. Não importa se você ama uma árvore, se você ama um animal, se você ama um homem, se você ama uma mulher. O importante é amar. Esse negócio de cristianismo, de homem com mulher, isso é ultrapassado. Eu tenho algo melhor para você. O verdadeiro conhecimento. Experimenta. E aí, a gente está consumindo cada vez mais. Vamos lá, gente, avançar? Ah, que beleza. Ah, que beleza. Vamos falar de coisa boa. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Vem de Deus. Deus é santo. Não tem outros interesses. Não tem manipulação.
não tem outras intenções, não tem interesse financeiro. É pura, pacífica, traz paz, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e é sincera. Quando a gente pensa nessas características aqui, tem a ver com o caráter da pessoa de Jesus. Porque até assemelham-se com o fruto do Espírito. Aliás, o Espírito Santo é também chamado o Espírito da sabedoria. E essas palavras aqui têm a ver com o fruto do Espírito Santo. Como é maravilhoso, gente, podermos perceber. Eu saí aqui do meu script, dá licença um pouquinho, tá? Eu já volto. Muito bem. Então, queridos, tem a ver com uma personalidade, uma pessoa que busca, que vive nessa sabedoria do alto, é até fácil você conviver com ela. Você já conviveu com alguém que você, de repente, há um mal entendido entre vocês e a pessoa já começa a falar, puxa vida, eu entendi errado. Ah, não era bem isso que eu queria dizer. Puxa, acabei te ofendendo, me perdoe. Ah, vamos deixar isso para lá. Sabe aquelas pessoas que têm de fácil trato? Ao contrário da sabedoria celestial, às vezes você vê que o ambiente está assim, um pouco carregado, e chega alguém e você fala, ih, o bicho vai pegar. Esconde, 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 não fala mais, cuidado com o que você for falar, que se você falar tal coisa, a pessoa vai explodir aqui. Já viu esse tipo de situação? Enquanto há aquele ambiente que chega alguém e coloca paz, coloca ordem, tem uma palavra ponderada, não é? Então, que a gente desenvolva essas qualidades de sermos pessoas assim parecidas com Jesus. Que busca a ajuda dele. Não é fácil, irmãos. Quantas vezes eu já errei, quantas vezes já, numa conversa, quis provar meu ponto de vista. Sabe quando você acha que você está certo e você não quer nem ouvir a outra pessoa, aquela ambição egoísta? Eu tenho razão, não vou dar o braço a torcer. Isso acontece muito entre marido e mulher. Você não, Edson, que você é um santo homem, mas olha, eu vou te falar. Ontem mesmo, eu fui pregar na igreja lá do Jabaquara para casais. Para casais. Ontem à noite, 19 horas lá no Jabaquara. Aí antes de chegar, eu e a Sandra começamos a nos divergir sobre um ponto de vista. Ela falando X e eu Y. E ela X e eu é Y. E ela é X e eu é Y. Daqui a pouco, sabe o que ela falou? Pastor, você vai pregar para casais daqui a pouco. E você está sendo teimoso comigo. Aí eu falei, não precisa ficar me lembrando dessas coisas. É duro, hein, gente? Meus queridos. Meus queridos, como é bom a gente falar dessas coisas do alto, né? Sabe, Deus está nos chamando para a gente buscar mais dele. Tomar decisões com a palavra. O mundo está mudando muito rápido. Eu fico chocado. Se a gente voltar no tempo, 30 anos atrás, a gente fica chocado com o ser humano. As pessoas estão mudando o olhar para o outro. E a gente toma choque. Há pouco tempo, eu não sei se eu já contei para vocês aqui, eu entrei no supermercado, eu estava com guarda-chuva meio surrado, não estava enxergando direito, meio caído assim para frente. Guarda-chuva de pobre do Capão, você sabe como é que é, né? Aquele guarda-chuva assim. Aí eu entrei no mercadinho lá no meu bairro, estava chovendo, e eu precisava chegar no carro rápido para evitar a chuva. Eu saí muito apressado e eu esbarrei numa moça, que estava com um poderoso guarda-chuva, elegante, e eu me esbarrei na moça. Aí eu falei assim, moça, me perdoe, quase eu te machuco. Ela pegou o cabo do guarda-chuva, olhou para mim e falou, se você tivesse encostado em mim, eu ia arrebentar com você. Eu falei, gente, uma mulher falar para um homem, com todo respeito às mulheres, mas é muito raro você ouvir uma mulher falar assim para um homem. Bom, vocês devem ter 1001 exemplos aí, os mais velhos, de que parece que você acordou 30 anos depois e você fala assim, o que aconteceu para o mundo que eu quero descer? Que as coisas estão mudando muito rápido. Não é verdade? Então, queridos, a proposta de Jesus, e agora eu vou falar o que tem a ver a ceia com Jesus Cristo.
Porque de repente você está olhando para a ceia aqui, mas eu já falei que Jesus é a sabedoria de Deus. Tem tudo a ver ou não tem? Tem. Edson, essa música depois da ceia está maravilhosa. Que música fenomenal. Porque é um convite para a mesa. E olha aqui o convite, eu vou abrir o cartão aqui de convite para a mesa. Você vai ler Provérbios com outro olhar, quando você substituir a palavra sabedoria por Cristo, tá bom? Provérbios capítulo 9. Posso ler? Provérbios, presta atenção. Preste atenção no convite. Tá ligado? Estão comigo? Ó. A sabedoria construiu sua casa. Substitui a palavra sabedoria por Cristo, tá bom? Cristo construiu sua casa. Olha, gente, eu vou tomar uma liberdade poética aqui. Eu nem sei se na interpretação da Bíblia me permite isso. Eu creio que sim, para fazer uma aplicação. Cristo construiu sua casa. Qual é a casa aqui? Igreja. Vamos fazer uma aplicação para a igreja, tá bom? Porque ele não falou isso, eu vou edificar a minha igreja? É uma casa espiritual? Então eu tenho uma liberdade para fazer isso. Cristo construiu sua casa. Ergueu suas 7 colunas. O número 7 na Bíblia é um número de perfeição. Os planos de Jesus são perfeitos. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe o começo, o meio e o fim dessa casa espiritual que ele construiu. E ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo vai chegar a ter um final feliz. Aguenta firme aí. Mas vamos voltar aqui. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa. Estou gostando. Enviou suas servas para fazerem convites. Aí eu já pensei nos crentes aqui. Jesus tem um banquete, já fez um sacrifício, e aqui o sacrifício é ele mesmo. Envia seus servos e suas servas para convidar as pessoas. Ele fez um banquete da vida. Eu vim trazer vida, não foi isso? Vamos continuar. Onde que eu parei? Versículo 3, né? Para fazerem convites para as pessoas. Desde o ponto mais alto da cidade. Clamando, venham, venham, todos os inexperientes. Que não têm sabedoria. Que estão mergulhados na sabedoria humana. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham, comer minha comida. E beber o vinho que preparei. Não sei se é Isaías que fala, vinde e comei de graça. Que eu preparei para vocês. Deixem a insensatez. Crente, deixa a carnalidade. Crente, para de ser encrenqueiro. Crente, para de amplificar o seu eu, o seu ego. Crente, para de pensar só em você. Deixa essa insensatez. Vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Versículo 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha seu próprio nome. Tem coisa nesse mundo que você não consegue dar jeito. Eu já repreendi tolo e levei bordoada na cabeça. Eu já repreendi gente insensata que, ao invés de me agradecer, quase que cuspiu no meu rosto. Então, está falando que é perda de tempo você repreender quem não quer saber de nada. Você está desperdiçando. Não repreenda o zombador, versículo 8, caso contrário, ele vai te odiar. Repreenda o sábio, ele te amar. Você é sábio? Aceita conselho. Você é sábio? Escuta, pondera, considera. Considera. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem gente com muito mais capacidade do que nós que pode nos dar um conselho precioso que dinheiro nenhum dá. Versículo 9. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele vai aumentar seu saber. Faz investimento em quem quer. Ama todo mundo, mas investe em quem quer. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senha. O temor do Senhor é a porta, é a abertura. É o segredo da sabedoria. O temor de Deus não é viver com medo de Deus. É aqui, Deus está me vendo. É o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença. Anda comigo. Anda comigo. É a senha da sabedoria. Há muitos anos atrás, eu tive uma grande disputa interna. Porque antes de considerar estudar teologia, eu fiquei pensando assim, caramba, eu tenho um emprego bom.
trabalhando num banco bom, trabalhava no Banco de Tóquio. Minha carreira está tão promissora, eu tenho que ganhar, eu estou crescendo aqui no banco. Meu salário aumentava uma vez por ano. E eu caí na graça dos japoneses. E quando eu esbarrei em Provérbios que fala assim, a sabedoria é mais importante do que a prata e do que o ouro. Busque a sabedoria. Aí eu não mais a prata e o ouro está tão perto de mim. Porque tem tantos cursos que eu gostaria de fazer e ganhar tanto dinheiro. Ser rico, ser feliz. Mas aí eu li esses textos assim, a sabedoria é mais importante. Não é que eu não poderia ter feito uma outra carreira. Porque tem pessoas que são chamadas para outros cursos, mas o curso não deveria ser o meu Deus. E as pessoas falavam para mim que eu tinha um chamado para ser pastor. E eu ficava assim, será verdade? Será que eu devo ser pastor? De repente, o senhor está se confundindo, Deus. Eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Sabe, gente, eu fiquei dividido. E aí eu optei pela sabedoria, no sentido assim, eu vou agradar a Deus, vou optar pela teologia, né? Vou seguir esse caminho. E sabe, depois eu fiquei desempregado, um período. Aí eu fiquei pensando assim, não estou ganhando nada com isso. Seminarista duro. Não estou ganhando nada. Estava tão preocupado com as coisas desse mundo, gente. Aí teve um dia que eu me rendi a Jesus e falei, se o senhor achar que esse traste serve para alguma coisa, se o senhor quiser me usar ainda, apesar da minha desconfiança, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir, eu quero encontrar o meu prazer em te servir. Independente do que quer que eu seja. Mas eu quero a sabedoria. E a Bíblia fala, busque a sabedoria, as outras coisas não vão te faltar. Ela é mais importante. Porque de que adianta você ter tanta grana e você não saber usar essa grana? De que adianta você ficar falando para seu filho que ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que alcançar as melhores posições no mercado, mas você não prepara esse filho para saber lidar com as tentações, com um bom casamento. Tem tanta gente ganhando tanto dinheiro e fica com 3, 4, 5, 6, 7, 10 casamentos. Fábio Júnior que o diga. Não é? Que diz que gosta tanto de casamento que já casou umas 10 vezes. Eu nem sei o que eu estou falando isso aqui, gente. Eu estou dizendo aqui para nós que a sabedoria é mais importante do que tudo na vida. Vamos ver onde. Vamos terminar o texto aqui, porque o tempo urge, né? Eu parei no 10. Por meu intermédio, seus dias serão multiplicados. Olha que longevidade. E o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Olha só. Que investimento. Se você for zombador, o que diz a sabedoria humana? Toda sorte de males e confusão. A gente acabou de ler. Se você for zombador, ficar nessa sabedoria do homem que zomba de Deus, que desconstrói as coisas do cristianismo, você vai ter amargas consequências. E o versículo 13, a insensatez é pura exibição, é sedução, é ignorância. Aqui você vê as celebridades aqui. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama os que passam, seguindo o seu caminho, ela também convida. A insensatez também convida. Vem os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz o quê? A água roubada é doce. O pão que se come escondido é saboroso. Os políticos que os digam, né? Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Há 2 convites. O convite que Jesus faz, da sabedoria, e o convite que a insensatez faz. E a gente tem a oportunidade de escolher o que eu quero da vida. Eu quero o temor do Senhor ou eu quero esse sistema contaminado do homem? Eis a escolha. Queridos, que Deus nos ajude a fazer a melhor escolha.